Olá, meu pessoal, Ricardo que estou falando aqui e hoje vamos falar sobre Machine Learning, mais especificamente sobre como criar um modelo que consiga fazer a classificação de animais, isso é depois da vinheta. Ok, meu pessoal, como acabei de falar segundos atrás, hoje vamos falar sobre Machine Learning, vamos criar um modelo que consiga fazer a classificação de animais. Para essa aula, nós vamos aprender a como classificar um gato e um cachorro, como nós conseguimos ensinar para a nossa máquina, ou seja, para o nosso modelo, entender quando é que um animal é um gato e quando que um animal é um cachorro e como isso vai funcionar. Então, como nós seres humanos conseguimos detectar que determinado animal é um gato ou um cachorro? Através das características. Apenas olhando para o animal, nós conseguimos ver pelas características, pelo pelo, pela cor dos olhos, o olho em si, já conseguimos criar uma dedução ou mesmo entender que esse animal é um gato ou um cachorro. Mas para a máquina funciona de uma maneira diferente. Para a máquina, nós vamos precisar passar um conjunto de dados para que ela possa aprender que esse animal é um gato e esse animal é um outro cachorro. Então, nós temos aqui um exemplo. Neste exemplo, nós temos aqui a primeira coluna da imagem, onde temos um gato e um cão ao lado. E no outro lado, nas duas colunas, nós temos as características do nosso animal. Neste caso, eu tenho aqui se o animal tem pelo longo, se tem perna longa, se tem uma orelha pequena ou se faz miau. Gato faz miau, um cachorro não faz miau. Eu acho que o cachorro faz au au ou uou uou, alguma coisa do gênero. Então é isso que nós vamos ensinar para, é que vamos colocar para a nossa máquina poder processar, para poder entender se um animal é um gato ou se um animal é um cachorro. Mas antes eu vou querer explicar aqui um conceito já do machine learning para que nós consigamos entender melhor e perceber no momento de codificar. Essas primeiras colunas, na qual nós temos o pelo longo, perna longa, orelha pequena e faz miau, nós vamos ter como sendo o nosso lado X, que são as nossas características. E já na coluna animal, será o nosso Y, no caso, será a nossa label, ou seja, será a etiqueta que vai definir se esse animal é um gato ou um cachorro. Este é o nosso lado Y, no caso, a coluna animal. E as outras colunas, elas serão o nosso ponto X, que serão os nossos dados. Então, pessoal, já falamos aqui um pouquinho da teoria de como vai funcionar, então bora colocar a mão na massa. Perfeito, meu pessoal. Eu estou aqui com o meu Jupyter Notebook. Eu vou utilizando o Jupyter Notebook porque ele é muito bom para poder fazer esses testes, esse aprendizado do Machine Learning. Inclusive, é ótimo também para programar em Python. E nós vamos utilizar mais uma vez aqui na nossa aula. E vamos começar primeiramente a fazer o import da biblioteca Pandas, né? A biblioteca Pandas porque nós vamos precisar carregar um dataset. Eu criei aqui um dataset simples. O link deste dataset e também do código aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês podem baixar, verificar, usarem, fazer a modificação do código como vocês quiserem. Então nós temos aqui, eu já importei a biblioteca do Pandas e eu vou colocar dentro de uma variável com o nome de datas ou dados. Para facilitar, eu vou utilizar a expressão em português, para facilitar aí o pessoal que talvez não tenha tanto domínio assim do inglês a acompanhar-nos também nesse vídeo. Então nós temos aqui o panda.read.csv, porque vamos abrir um arquivo CSV com o nome de dog, dog, cat dataset.csv. E eu vou colocar aqui o meu dados.head para mostrar aqui as minhas primeiras 5 linhas. Quero ver se vai conseguir importar bem aqui o dataset. Ok, pessoal, aqui imprimi as primeiras 5 linhas do meu dataset. Esse aqui é o dataset simples que eu criei. Aqui nós temos as futures names, ou seja, o nome das características, que no caso em inglês são futures, que eu já mostrei na imagem anterior. Nós temos aqui pelo longo, perna longa, orelha pequena e faz miau. E aqui nós temos a característica ou a denominação do animal, se é um cachorro ou se é um gato.
Já temos isso, mas pessoal, concorda comigo que a máquina ela não entende que a palavra cachorro como posso dizer, ela não entende que cachorro é um animal assim como nós entendemos. Geralmente máquinas elas entendem binários ou zerozinhos. Então podemos usar zerozinhos para podermos simular a denominação dos animais. Podemos colocar o número um como sendo o cachorro e o número zero como sendo o gato. Assim vai nos possibilitar fazer essa inserção de dados para o nosso modelo, para que facilmente ele possa perceber ou entender como acontece quem é o animal, quem é o gato e quem é o cachorro. Até porque nós vamos nos deparar com um tipo de problema aqui. Não vou fazer a troca ainda, pessoal. Vamos cometer o erro juntos, tá? Eu vou colocar aqui a minha variável vou colocar aqui a minha variável x, conforme eu expliquei. O x, nós temos a variável x como sendo as nossas características, as nossas features, como falei anteriormente. Eu vou colocar aqui a primeira features, que é pelo longo, pelo longo. Vou colocar aqui uma vírgula e eu vou colocar aqui perna longa. Depois eu vou colocar orelha pequena, pequeno. E por último, a última features, que é o faz miau. Eu vou dar um Ctrl Enter para poder executar. Talvez eu cometi um erro de digitação. Ok, não tem nenhum erro. E eu vou colocar aqui o meu ponto Y, que está dentro aqui do meu, do meu dataset dados, na coluna animal. Esse é o meu ponto Y, conforme já expliquei lá na imagem anterior. Eu vou dar o Enter, o Ctrl Enter e passou de boa. Ok, pessoal. Então, vamos continuar. Feito isso, o que nós precisamos fazer? Agora, nós podemos aqui fazer a importação das nossas bibliotecas, que vão fazer aí, primeiro, o treinamento e depois a separação dos dados. Primeiro vamos fazer a separação dos dados e depois vamos treinar. Como nós vamos separar? Nós precisamos pegar, primeiramente, uma quantidade específica de dados para treinar o modelo e uma quantidade específica para testar o modelo. E como eu vou fazer essa separação? Como eu vou saber quantos? Primeiro eu vou colocar aqui o x.shape para saber a forma ou formato das nossas características. Quantas linhas nós temos? Nós temos aqui 6 linhas e 4 colunas, porque nós aqui excluímos a coluna animal. Podemos ver aqui, pessoal. Vamos ver aqui o x. Ela tem apenas 1, 2, 3, 4 colunas. Excluímos a coluna animal, porque a coluna animal é a nossa label, ou seja, a etiqueta, que vai definir se é um cachorro ou se é um gato. Já tendo aqui essa forma, nós podemos pegar alguns dados, ou seja, separar em 25%. Fazer essa divisão, no caso de 16 por 25%, que vai nos dar alguns dados para o teste. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Para isso, eu vou fazer a importação primeiramente da biblioteca sklearn, porque nós vamos utilizar a sklearn para isso. E eu vou utilizar o modelo dentro lá dos modelos, ou seja, dentro dos estimadores, eu vou utilizar o estimador linear, que é o Linear SVC. E também vamos precisar vamos precisar daqui das nossas metrics, para podermos testar a acurácia. E eu já vou explicar o que é acurácia, tudo isso que eu estou escrevendo, eu vou explicar isso com calma, pessoal. Nós temos aqui a nossa acurácia e por fim vamos precisar apenas do nosso sklearn model selection import train test split. Nós temos aqui essas bibliotecas que são necessárias para que o nosso modelo possa funcionar. E eu vou explicando aqui cada biblioteca. A primeira, ela vai importar um estimador que vai fazer a classificação. E embaixo nós temos aqui as métricas. O que são essas métricas? Vai nos poder fazer aí análise ou cálculo da taxa de acerto. O quão esse modelo consegue acertar.
vai nos dar uma determinada percentagem para sabermos se o modelo está bom ou está mal. E por fim, por baixo nós temos aqui a importação de um dos pacotes, ou seja, uma das bibliotecas que vai nos permitir fazer a separação dos dados para treino e dos dados para teste. Feito isso, então, nós vamos começar aqui. O train test split funciona da seguinte maneira. Primeiro colocamos o treino X, depois colocamos o teste X, depois colocamos o treino Y e depois colocamos o teste Y. E por fim vamos colocar o igual a train test split. E quais são os parâmetros que ou seja, aqui o nosso train test split pede? O primeiro é os dados das características, que é a nossa variável x, e depois aí a nossa label, ou seja, a nossa etiqueta, que é a nossa classe, se é um gato ou se é um cachorro. E depois nós temos um tamanho do teste, um test size. Eu vou colocar de 0,25% para nós podermos fazer essa separação dos dados. Ou seja, vamos separar dos 16, vamos tirar 25 para poder testar. E depois nós temos aqui o nosso random state. Que vamos colocar 25. Eu vou explicar o porquê do 25. O random state ele é um atributo, ou seja, é um dos parâmetros que a função train test split ela tem para poder fazer a inserção de um valor randômico que vai utilizar para poder fazer a separação dos dados. Geralmente o train test split ele faz a separação de maneira randômica, ou seja, aleatória, vai separando de maneira aleatória. Então o 25 vai ser como se fosse uma espécie de semente que eu vou colocar para ele, para dizer que até no 25 para fazer o cálculo ou para fazer essa separação a nível randômico. Feito isso, vou clicar no Ctrl Enter. Talvez eu digitei alguma coisa errada. Ok, foi tudo boa. Então eu vou clicar aqui, vou criar uma nova variável modelo que vai receber o modelo linear SVC. Depois do modelo linear SVC, eu vou colocar aqui o modelo fit, que é de treino. Eu vou treinar com os dados de treino de X e o treino Y. Feito isso, eu vou criar uma outra variável previsões que vai receber o modelo.predict. Vai prever o que? Vai prever aqui o meu teste X, porque eu vou aqui fazer o teste com as minhas características. Vou clicar no Ctrl Enter. Ok, funcionou de boa. Agora, pessoal, antes de eu continuar, vou explicar um pouquinho do processo que está acontecendo aqui. Eu atribuí a variável modelo, o modelo linear SVC. Então, aqui já tem o linear SVC criado. Eu tenho a variável modelo que dentro dessa variável modelo tem uma função fit, que no caso é uma função para treino. Vai treinar o quê? Vai primeiramente pegar as características, os dados das características para treino e os dados da classe, ou seja, do y, que é a nossa label, onde nós vamos aí definir se é um cachorro ou é um gato para poder fazer esse treino. Então, aqui nós temos algumas características dos animais e aqui nós temos uma classe dos animais. Ok, e aqui nas previsões é o que ele consegue prever depois de fazer o teste. Então, como é que eu vou saber a taxa de acerto desse meu modelo? Então, eu vou criar aqui uma função, ou seja, uma variável com o nome de acurácia, que vai receber lá aquela função aquele pacote que já importamos aí no sklearn metrics, que é o accuracy score. Ela recebe primeiramente os testes de Y e depois as previsões. Então, os testes de Y são os valores verdadeiros. No caso, esse método accuracy store ele vai fazer a comparação das classes, no caso de cachorro e gatos verdadeiros, com as previsões. Eu vou colocar aqui um print para dizer que a acurácia para dizer que a acurácia é dois pontos. Ok, aqui eu vou colocar a porcentagem
duas percentagens para mostrar em formato de porcento. Coloco aqui o porcento, a variável acurácia e depois dou um Ctrl Enter. Ok, pessoal, ele veio aqui 1.0, é fácil, venho só aqui na variável acurácia, multiplico por 100 para me retornar a percentagem. E o nosso modelo tem uma acurácia de 100%, ou seja, ele acertou 100%. Então, não que o nosso modelo seja perfeito, temos que saber por que deu 100%, mas já tá bom. Tá bom até aqui para nós, para podermos fazer alguns testes com esse mesmo modelo, para saber se está funcionando bem ou não. Então, vamos voltar à explicação. As previsões, elas vão ser feitas com base ao teste das características. E a acurácia, ela vai fazer aí a métrica, vai medir o nível de acerto desse modelo. Ou seja, neste contexto, nosso modelo ele tem uma taxa de acerto de 100% e já está ok. Então, como nós vamos conseguir fazer teste então aí com outros animais? Vamos então aqui pegar outros dados. Eu vou criar aqui um anim de animal misterioso, que é animal misty 1. Mas antes disso, eu vou um pouco mais para cima. Eu vou pegar só aqui essas características, menos essa parte do animal, tá, pessoal? Menos aquela parte. Eu vou criar um comentário para me facilitar criar os dados. Então, o meu animal misterioso tem pelo longo? Sim, tem. Tem perna longa? Sim, tem. Tem orelha pequena? Não tem. E faz miau? Não faz miau. Ok. Nós temos aqui o nosso animal, nosso anime misterioso 2. Ele tem pelo longo? Não tem. Tem perna longa? Sim, tem. Tem orelha pequena? Sim, tem. Faz miau? Sim, faz miau. Ok, eu vou agora criar uma variável, teste animais, que vai receber aqui os meus dois animais. Animal misterioso 1, animal misterioso 2. Ok, eu vou só dar o Ctrl Enter para ver se não digitei nada errado. Perfeito. Eu vou criar uma nova variável com o nome de nova previsão, vou abreviar para nova prev, que vai ser igual ao nosso modelo.predict, vai fazer a previsão da variável ou desse array de arrays, teste animais. Eu vou clicar no Ctrl Enter, tá perfeito, e eu vou chamar aqui essa variável para ver qual dado ela retorna. Pessoal, interessante, muito, mas muito interessante. Aqui até já retornou com o nome, não retornou os valores, como posso dizer, não retornou os valores em zeros e uns. Isso porque, pessoal? Isso porque nós não fizemos aqui a troca. Recorda, pessoal? Se fizéssemos aqui a troca de 0 e 1 para o gato e para o cachorro, não apareceria cachorro com forma em letras, apareceria de maneira de números. E não é legal que seja assim, pessoal. Então, o que nós vamos fazer primeiramente é, logo aqui acima dos nossos dados, nós vamos criar aqui uma variável troca. Não é legal trabalhar com dados assim, tá, pessoal? É muito bom nós convertermos sempre essas letras por números. Troca. Eu vou fazer aqui a troca. O que quer dizer, para o cachorro, nós vamos ter o 1 e para o gato, para o gato, nós vamos ter o 0. E como nós vamos conseguir fazer essa alteração? Fácil. Dentro do nosso dataset dados, ou seja, dentro do nosso dados, que é o nosso dataset, que é tudo isso, nós temos a coluna animal. Ela vai receber ela mesma, a coluna animal, ponto map. No caso, eu vou mapear e vai fazer aqui a troca. Ou seja, eu vou fazer o mapeamento nessa coluna. O que quer dizer? Quando fazer o mapeamento, vai verificar que toda palavra com o nome de cachorro vai mudar para 1 e toda palavra com o nome de gato vai mudar para 0. E nós vamos verificar já isso colocando dados.head para ver as 5 primeiras linhas. Clicando no Ctrl Enter, opa, aqui deu um erro. Disse no Pandas que tem alguma coisa que está errado.
Ok, pessoal, muito simples aqui o erro. Eu coloquei dados.anima e seria animal, porque não tem uma coluna com o nome de anima. Vou clicar no Ctrl Enter e nós temos aqui já a alteração do nosso data frame, ou seja, aqui no nosso data frame do Pandas. Então, aqui no animal mudou, passou de cachorro para 1 e de gato para 0. Então, eu vou executar isso com Ctrl, com Shift Enter, Shift Enter e Shift Enter. Agora nós vamos ver que aqui deu um outro erro, pessoal, vamos ver. Deu um outro erro, diz que none é fácil. Vamos para cima, vamos começar do início. Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter e Shift Enter. Então, pessoal, agora vamos rever tudo. Vamos rever tudo. Vamos rever tudo. Primeiro, importamos a biblioteca pandas. Depois, carregamos o nosso dataset dentro da variável dados, ou seja, pegamos todos os dados do nosso dataset e colocamos no dados. E depois aqui nós mostramos as 5 primeiras linhas do nosso dataset. Depois fizemos aqui a troca na coluna animal. Tudo que é cachorro passa para 1 e tudo que é gato passa para 0. E depois, como nós fizemos essa alteração? Fácil, pegamos primeiramente esse dicionário aqui e depois criamos uma variável, ou seja, pegamos a coluna animal e fizemos um mapeamento para fazermos essa troca. E depois fizemos aqui a separação dos nossos dados, que no caso aqui temos as nossas características, aqui temos a nossa classe de animal, no caso se é um cachorro ou se é um gato. E por fim nós temos aqui a importação de todas as bibliotecas necessárias para o nosso modelo funcionar. Importamos as bibliotecas, separamos os dados, criamos aqui o nosso modelo, ou seja, criamos a variável que vai receber o nosso estimador, treinamos o nosso modelo, depois prevemos o nosso modelo para saber a taxa de acerto, que é a acurácia. Aqui deu 100%, que está tudo ok. E aqui nós fizemos o teste com outros animais misteriosos, para saber se o nosso modelo conseguiria fazer a classificação do animal. E conseguiu, pessoal. Aqui nós encontramos 1 e depois encontramos 0. Anteriormente nós vimos que aqui tinha cachorro e aqui tinha gato. E se formos a ver, está correto. O número 1 representa o cachorro e o número 0 representa o gato. Então, pessoal, o nosso classificador de animais está feito, o nosso modelo está ok, a taxa de acurácia é 100%. Claro que esse modelo é básico, pessoal. Vocês podem pegar esse código, eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Podem alterar o código e continuem com os estudos. Esses não é a única maneira de criar um classificador de animais. Na verdade, existem outros que vocês podem explorar. Então, pessoal, deem sugestões nos comentários, deixe um like no vídeo, por favor, e se inscreva. É a maneira que vocês têm de me ajudar por eu trazer esse conteúdo fantástico para vocês. Então, pessoal, espero vocês no próximo vídeo e tchau!